Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu resolvi falar um pouco acerca da minha opinião acerca dos acontecimentos do bairro da Jamaica. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que todo tipo de vandalismo é errado. Seja de património público, seja de património privado. Acho que vandalizar nunca é solução para nada. A segunda coisa, todo tipo de generalização é sinónimo de ignorância. Sempre. Antes de começar a falar, gostaria que vissem estas imagens antes. No topo das escadarias da Assembleia da República e um segundo cordão foi constituído há alguns minutos. Ainda assim, volto a dizer, a atitude da polícia é pura e simplesmente de expectativa. Absolutamente estática perante o arremesso de pedras e de objetos. Calculo que já toda a gente deve ter visto aquele vídeo que teve a circular nas redes sociais há 2 ou 3 semanas atrás, onde aparecia alguns agentes da PSP a espancarem uma família. Algumas pessoas houve excesso, outras pessoas não. Para umas houve excesso motivado por racismo, para outras houve excesso, mas não foi motivado por racismo. Na minha opinião, eu acho que a cor daquelas pessoas e o local onde elas se encontravam influenciou muito na forma de atuação da polícia. Provavelmente, se fosse num local diferente, a polícia não agiria daquela forma, tentaria apaziguar as coisas. Se alguém estivesse mais exaltado, seria imobilizado e depois seria levado para a esquadra. Já neste caso, não. Neste caso, os agentes apenas se preocuparam em distribuir pancadaria e depois no final usar como argumento de que foram arremessadas pedras contra eles, como se isso justificasse alguma coisa. O problema começa quando, na percepção de alguns agentes da polícia, o que nos torna suspeitos é a nossa cor e não as nossas ações. Consequentemente, a abordagem e a atuação da polícia é mais pesada com um certo tipo de cidadãos. Cidadãos esses que reúnem certos tipos de características físicas, que nós bem sabemos quais são. E só para vos lembrar, a polícia é um corpo de segurança pública com regulamentos, estatutos e código deontológico, não um grupo de justiceiros. Bom, eu não tenho problemas com a polícia, nem nunca tive, mas já fui abordado aparentemente sem motivos. Estava eu dentro do meu carro sozinho em plena tarde e de repente aparece um carro da polícia com 2 agentes lá dentro. Eles descem do carro, vêm ter comigo, chegam perto de mim e perguntam se está tudo bem. Na minha opinião, é muito óbvio que a preocupação deles não era saber se estava tudo bem comigo. Tanto que durante toda a abordagem eles perguntavam insistentemente se eu tinha alguma coisa ilícita dentro do carro ou se tinha algum processo pendente em tribunal. Naquela altura eu não sabia que eu não tinha nenhuma obrigação de deixar agentes da polícia revistarem o meu carro sem que eles tenham um mandato judicial. Então eles me perguntaram se podiam revistar o carro, eu disse que sim, porque não tinha nada a esconder. Então eu saí do carro, eles revistaram o carro todo, debaixo dos tapetes, dentro dos compartimentos todos, abriram a mala, a parte onde fica o pneu sobressalente. Não encontraram nada, porque também não havia nada para encontrar. A seguir me mandaram pôr as mãos em cima do carro para me revistarem. Revistaram e também não encontraram nada. Mas para mim não deixa de ser constrangedor estar-se a submeter a esse tipo de coisas, porque tu não fizeste nada de errado, estás ali dentro do teu carro sozinho. E porque tu reúnes certo tipo de características, chamaste a atenção deles e porque estavas ali sozinho dentro de um carro. E só para acrescentar, eu não estava dentro de um bairro problemático, como costumam chamar. Existem maus elementos ou maus funcionários em todas as áreas e as forças de segurança não são exceção. E aí é que devia entrar o Estado. O papel do Estado devia ser punir ou expulsar esses elementos. E o maior problema de todos começa aí, quando o Estado se omite dessa responsabilidade. Eu nunca tinha entrado dentro de uma esquadra até o dia em que parti no vidro do meu carro. E nesse dia tive que ir até à esquadra apresentar queixa, porque senão o seguro se recusava a pagar o estrago. E quem tinha partido o vidro do carro era um grupo de pessoas. Um grupo de negros como eu, não deixa de ser irónico, né? E foi só a partir desse dia que eu comecei a pensar da seguinte forma: todos devem ser responsabilizados pelos seus atos, seja preto, seja branco, seja indiano, seja chinês, seja polícia, seja civil, toda a gente deve ser responsabilizada pelos seus atos. Mas o foco deste vídeo não é esse. Eu gostaria de focar mais este vídeo em cada um de nós. O que é que cada um de nós pode fazer para melhorar? Por que é que temos que esperar que algo aconteça para podermos reagir? Acho que devemos parar de reagir e começar a agir. O que é que cada um de nós tem feito para melhorar a comunidade? O que é que nós temos feito de errado?
Ajudamos os nossos? Assumimos as nossas responsabilidades como homens, mulheres e cidadãos? Como pais, como filhos, como amigos? Se nós próprios não fizermos nada por nós, ninguém vai fazer. Vamos educar-nos, instruir-nos civicamente, academicamente e financeiramente, para que estejamos cientes dos nossos deveres e dos nossos direitos, para que futuramente possamos quebrar esse ciclo onde fomos colocados, esse ciclo que nós continuamos a alimentar sem nós sabermos disso. E na minha opinião, a melhor solução deste problema todo é prosperarmos todos juntos, porque o dinheiro e o poder andam de mãos dadas. Educação cívica, educação financeira podem mudar muita coisa. E, para terminar, eu gostaria de deixar um conselho. Não se deixe usar por partidos políticos como massa de manobra, porque eles não querem saber de ninguém, a não ser deles mesmos. Vocês já viram algum deputado negro dentro desses partidos que dizem que nos defendem e que estão por trás de todas as manifestações? Eles só nos usam como carne para canhão. A nossa união é a nossa maior força. Em vez de se prejudicarem, ajudem-se, instruam-se, eduquem-se. Só assim para abrirmos as nossas mentes e conseguir colocar pessoas como nós, com as mesmas dores que nós, em cargos de decisão, para que eles possam criar leis que expressem também as nossas vontades, não apenas da maioria, como sempre foi. Obrigado por terem visto este vídeo, até a próxima.